Seguinte, bora começar mais uma aula. E essa semana a gente vai falar sobre idioms. Idioms são expressões em inglês que, quando traduzidas literalmente, elas não fazem muito sentido, mas dentro de um contexto de comunicação elas fazem. E em português elas se chamam expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas. A gente tem dessas expressões em português, assim como a gente tem essas expressões em inglês também. E isso em inglês se chama idioms. Idioms. Alright, so antes de continuar, eu vou fazer uma parada aqui. Na última semana, eu tive pouquíssimas respostas. Eu tive 9 respostas. Foi a coisa mais horrível que aconteceu desde que eu comecei com esse tipo de formulário. Geralmente eu tenho 40, 35, 45, acho que foi o máximo que eu tive foi 47, talvez 49, não sei. Foi bastante. Considerável, um número considerável até, né? Eu tenho 3 turmas do céu. Então, se for dividir entre 3 turmas, não é muita coisa. Claro que a turma tem tamanho diferente, né? Cada turma tem um tamanho diferente. Só que 9 respostas, cara, é 3 por turma. É pouquíssima gente. Então eu vou fazer aqui o que eu vou fazer. Eu vou dar um expose aqui em quem fez. E eu vou fazer o seguinte, cara. Quem fez é nós, entendeu? Então aqui, Gabriel Paixão, o bicho é um gênio. O cara, meu, 2 minutos depois que eu postei o negócio, o cara já tá fazendo a parada. Mandou demais, o cara fez. E ele é de Pilar, do Odilon. Cariés sempre tá fazendo também, do Benedito. Show de bola. João Tardelli também sempre faz. 10 é nóis. Letícia, bicho. Letícia regaçou tudo, cara. Acho que foi a pessoa que mais... que se comprometeu, assim, de maneira mais brutal que eu vi até agora. Que, tipo, chegou atrasada no rolê e falou, bicho, eu vou fazer tudo, cara. Eu vou fazer desde o primeiro bimestre. Falei, beleza, vai lá. Mandei, fez, me provou que eu tava errado em desconfiar. Regaçou, cara. Fez aqui, destruiu. Antonella sempre tá fazendo também, destruindo sempre. Natália sempre fazendo também, regaçando. Ana Beatriz sempre fazendo também. Maria Eduarda Pedroso sempre fazendo também, eu lembro das duas. Tamires começou faz pouco tempo, eu já lembro dela no curso, mas começou fazendo pouco tempo aqui no online, né, que tava, não sei qual que era a pegada, mas tava meio sem acesso. E fez aqui a parada, mano. Começou agora e tá fazendo a parada. Então, bicho, todo mundo que eu sei que faz, os outros, cara, falta no mínimo 30 pessoas aqui. No mínimo 30 pessoas. E eu sei qual que é a pegada aqui. Foi uma das atividades que eu pedi para que não era alternativa. Então, é uma parada que deixa vocês um pouco menos... Como que eu posso colocar? Menos instigados a fazer a parada tão rápido. Não é rápido como escolher a alternativa. Mas, bicho, cara, eu não achei que fosse cair pra 1/4 do pessoal que fazia. Então, ainda dá tempo de fazer, apesar do prazo ter excedido aqui. A gente tá encerrando o bimestre, então logo eu vou vir com a listinha da vergonha e postar no grupo. E aí, cara, vocês vão ter que colocar em dia, bicho. E obviamente não vale a mesma nota. Mas eu entendo. Entendo que é um saco estudar de longe, mas ainda assim, vamos fazer um esforço. Belezeira numa boa, então fechou. Vamos pra aula agora. Nem sei quanto tempo eu já fiquei discorrendo nessa parada aqui. Deve ter sido uns 2 minutos pelo menos. Então vamos pra aula. Seguinte. English Idioms. Básico do básico aqui. Nome completo, série escola. What are idioms? O que são expressões idiomáticas? Você sabe que são idioms. Então se você disse idiomas, se você leu idioms e achou que era idioma, você caiu na arapuca do falso cognato. Um idiom é o equivalente a uma expressão idiomática, algo que ao ser traduzido literalmente não faz muito sentido, mas dentro de um contexto de utilização com intenção comunicativa, passa a fazê-lo. Fazê-lo o quê? Sentido, né? Então a gente tem muitas dessas expressões em português, eu coloquei alguns exemplos aqui. Estou com uma pulga atrás da orelha, significa que você está desconfiado, não é que literalmente você tem uma pulga atrás da orelha. Pode acontecer, mas não é o que você está querendo dizer aqui. Não dá o braço a torcer, eu não vou dar o braço a torcer. Significa que eu não vou admitir um erro, um suposto erro. Às vezes você está sendo acusado de alguma coisa e você fala, não, cara, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou admitir ter feito algo que eu não fiz. Então, às vezes você pode estar errado, às vezes não. Essa expressão significa isso. O cara meteu os pés pelas mãos, significa fazer cagada. O cara fez tudo errado.
O cara tá trabalhando lá, fez cagada. Meu, você meteu os pés pelas mãos, cara. Eu não uso isso, pouca gente usa esse tipo de expressão, mas várias gente usa no dia a dia. Meteu o louco, por exemplo. Vamos colocar meteu o louco aqui. Meteu o louco. Você não tá literalmente metendo louco. Mas significa que você tá, né? Você tá sendo loucaço ali. Você tá falando umas paradas. Meu, você tá loucão, cara. Então, isso são expressões idiomáticas. Em inglês a gente tem os idioms, que tem essa mesma equivalência. Então, na aula de hoje a gente vai estudar essas expressões e em quais ocasiões elas podem ser utilizadas. Então, vamos ver alguns exemplos. E lembrando aqui que as traduções literais, elas não fazem sentido na maior parte das vezes. Vocês vão ver aqui que eu vou colocar nas luzinhas as traduções literais embaixo e em cima qual que é a ideia da expressão. Você vai ver que a maioria das vezes a tradução literal não faz muito sentido. Só que a ideia aqui é que você entenda o sentido comunicacional da expressão e como usar ela numa frase. Então, beleza, vamos para a primeira. That is a blessing in disguise. That is a blessing in disguise. Literalmente, isso é uma bênção disfarçada. Isso aqui até que faz sentido. Significa que é algo bom. Significa algo bom que parecia ruim. Deu uma tela azul aqui. Significa algo bom que parecia ruim. Então, tipo, perdi o emprego e mal sabia eu que uma semana depois ia pegar um emprego melhor. Então, tipo, that was a blessing in disguise. That was a blessing in disguise. O que eu mudei aqui para falar que isso foi uma bênção disfarçada? Foi algo bom que parecia ruim. Mudei só o verbo aqui, né? Ao invés de that is, que é, coloquei was. That was a blessing in disguise. Então, você pode brincar ali para você conseguir utilizar de outras maneiras a sua expressão idiomática. Então, that is a blessing in disguise. Isso é uma bênção disfarçada, é algo bom que aconteceu com você, mas parecia a princípio algo ruim. Então, mais uma expressão aqui, ficar enrolando aqui, que significa o quê? Ficar enrolando na hora de contar algo. Como que a gente fala isso em inglês? When someone is beating around the bush. Eu tô te contando uma parada e eu fico enrolando. Eu faço muito isso, na verdade, sem intenção. Então, tipo assim, eu tô contando uma história e eu fico, cara, não, daí aconteceu isso e aquilo, outro, tal, não sei o que, eu não chego no ponto da minha história. E uma outra pessoa conversando comigo pode falar o seguinte: Yo, stop beating around the bush, man. Stop beating around the bush. Pare de bater ao redor do arbusto. Nada a ver, não tem sentido nenhum essa tradução aqui. Só que a ideia é essa, viu? Para de enrolação, cara. Conta e chega. Meu, chega no seu ponto, cara. Get to the point. Stop beating around the bush. Então, o que significa? Não fica enrolando, cara. Não fica viajando. Fala aí, vai direto ao ponto. Então, significa ir direto ao ponto, né? Na verdade, stop beating around the bush significa você ficar enrolando na hora de falar. Se eu reclamo que você está beating around the bush, se eu reclamo que você está batendo ao redor do arbusto, que não faz sentido nenhum, significa que eu estou reclamando que você está enrolando na hora de contar alguma parada. Então, é assim que você usa numa frase. Então, por exemplo, ele estava enrolando. Estava enrolando, o cara estava de enrolação. He was beating around the bush. He was beating around the bush. She was beating around the bush. She is beating around the bush. Entendeu? Então eu posso utilizar dessa maneira também. Beleza? Então, beating around the bush, enrolação, ficar de enrolação. Então, próxima vez que você estiver conversando com alguém, a pessoa ficar de enrolação, like I'm doing right now, not on purpose, você pode dizer, stop beating around the bush, man. Get to the point. Stop beating around the bush. Beleza? Tranquilo, então. Mais um exemplo. I'm gonna call it a day. Você tá trabalhando, imagina assim, você tá trabalhando o dia inteiro, cansadaço, deu 7 horas da noite. Você fala, cara, man, I'm gonna call it a day. I'm gonna call it a day. Calling it a day. That's it. I'm gonna call it a day. Que significa, literalmente, vou chamar isso de um dia. Eu vou chamar isso de um dia. Significa, eu vou encerrar os trabalhos, vou parar de fazer essa parada aqui que eu tava fazendo de maneira cansativa. Então, incansavelmente, eu tava trabalhando aqui que nem um louco. That's enough. I'm gonna call it a day. Então, beleza, isso que significa. Significa encerrar os trabalhos ou parar de fazer algo. Mais um exemplo é hang in there. Hang in there, friend. Hang in there, friend. Segura aí, amigo. Literalmente. Essa quase faz sentido, mas a ideia principal dela, quando você diz hang in there, man,
É tipo, não desistir. Você tá falando, dando uma palavra de conforto pra pessoa aguentar firme, sabe? Tipo assim, a pessoa tá te contando umas paradas, você fala, bro, hang in there. Hang in there, I'm with you, you can count on me whenever you need. Então, hang in there. Hang in there. Essa é a expressão. Ali eu coloquei um friend, mas não é necessário. Você fala, bro, hang in there. Sis, hang in there, man. Whatever. Então, significa dar uma palavra de conforto e pedir pra pessoa não desistir e aguentar firme. Mais um exemplo aqui. Well, essa aqui a gente conhece em português, né? Well, speak of the devil. Imagina você tá na baladinha monstro e contando várias novidades ali, falando mal pra caramba de tal pessoa, do fulano e tal. E aí de repente aparece. Aí você fala, well, speak of the devil. Speak of the devil, man. Oh my god. Speak of the devil. See? Então, você dá uma descartadinha. Well, speak of the devil, bro. Oh my god. E o cara aparece ali. Significa, né? Falando o diabo, bem falando o diabo. Olha o diabo aí. Então a pessoa que você tá falando mal apareceu no rolê. Apareceu ali pra atazanar a vida, né? Bem na hora que você tava falando dela. Isso é o que significa. É a mesma coisa que a gente usaria aqui no falando do diabo aqui, a gente usa lá. É literalmente falando no diabo. Mais uma expressão aqui. It's a piece of cake. Piece of cake, bro. That is easy. That is so easy. It's a piece of cake. Então significa que é um pedaço de bolo, literalmente um pedaço de bolo. Não faz sentido na ideia da expressão. Que significa que algo é muito fácil, é muito simples de fazer. Eu tô explicando pra você aqui, bro. Deixa eu ver aqui uma parada que eu posso explicar que é muito fácil, cara. A atividade, pô. Vocês vão fazer essa atividade aqui, bro. That lesson is something so easy. It's a piece of cake. Talvez a ideia de um pedaço de bolo é que tipo um pedaço de bolo é gostoso. Então tipo, é tão fácil comer um pedaço de bolo que eles usam pra expressar esse tipo de coisa. Então é mole, é fichinha, é algo simples de fazer. It's a piece of cake. É um pedaço de bolo. Mais uma expressão aqui seria devil's advocate. Seria I will have. Aqui eu coloquei uma frase toda, né? I'll have to play devil's advocate here. I'll have to play the devil's advocate here. Eu vou ter que ser o advogado do diabo. Aqui tem um filme com esse nome. E em inglês é a mesma coisa. Devil's advocate, aqui é advogado do diabo. Eu acho que aqui é advogado do diabo, não lembro. Mas significa o quê? Significa argumentar em favor de algo que você não concorda. Então, tipo assim, tá rolando uma discussão e aí você concorda com o que o cara tá falando ali, mas você fala, cara, mas eu preciso desse contraponto para que a discussão fique bem compreendida e bem explicada. Então, I'm gonna have to play devil's advocate e, né, eu vou ter que ser o advogado do diabo e eu vou ter que apresentar esses outros argumentos aqui, isso aqui, isso aqui. Por mais que eu não concorde, eu vou ter que ser o advogado do diabo e usar esses argumentos. Então, to be the devil's advocate. Numa frase você usa I'm being the devil's advocate here, ou I will have to play devil's advocate, you know? Playing devil's advocate seria tipo assim, brincar de advogado do diabo. Essa é a expressão. Então, ser o advogado do diabo, brincar de advogado do diabo, ou to play devil's advocate, é você argumentar em favor de algo que você não concorda. Em favor da discussão, para que ela tenha for it to be well-rounded. Então, para ela ficar bem shapeada. Os exercícios aqui, these exercises, my man, they are piece of cake. They're a piece of cake. Like, I mean, there's absolutely no way for you to find this hard because, you know, you have the internet, right? To help you with anything you want. You have me to just contact me and ask for whatever you want. I'm just not going to give you the answers, but you can surely contact me if you need. Então, cara, piece of cake. Esse exercício aqui é simples e fácil pra caramba. Diferente dos da semana passada de phrasal verbs, né? Que vocês acharam difícil aparentemente, ou cagaram pro negócio. Não sei qual que vai pegar. Mas esse aqui é fácil, cara. Então, piece of cake. Vocês podem entrar em contato comigo pra resolver. Vocês podem entrar na internet pra ver as expressões. E o que vocês vão fazer?
Vocês vão selecionar a alternativa que representa o idiom, ou a expressão idiomática, mais apropriada para expressar a determinada frase aqui, a frase que eu propor. Então aqui, vamos pegar um aleatório aqui, o 3. Qual idiom, qual expressão idiomática expressa corretamente a seguinte ideia: você é tão ruim quanto eu. Imagina que eu estou numa conversa e eu falo, cara, você é tão ruim quanto eu, bicho. Você é tão ruim quanto eu, viu só? Nós dois estamos na merda. Então, qual que é? Good things come to those who wait. It takes one to know one. Ou don't pull all your eggs in one basket. Vocês vão lá, selecionam. E é nóis, cara. Sem tentar me tapear, colocando ponto e depois respondendo em seguida. Vocês não fazem isso, mas o aluno do regular faz. E é um saco. Acham que a gente é retardado. Mas beleza. Aí, respondeu, submit, enviou. E é nóis, cara. Precisou de alguma coisa, chama lá. E é isso aí. Até mais.